Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Enzo, te ajudo a entender melhor sobre o mundo fitness, né, que tá por aí. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os benefícios de ter uma vida fitness e saudável, além de, lógico, né, ser natural, certo? Eu acho muito importante a gente entender os benefícios de alguma coisa, porque para a gente começar a ter um novo hábito, a gente tem que entender o que aquele novo hábito implicará positivamente na nossa vida, correto? Então aí eu trouxe para vocês 7 benefícios, tá? Eu começaria falando sobre a motivação, né? A gente entende a verdadeira motivação, a gente começa a diferenciar motivação de euforia. Euforia é aquele estado que a gente tá alegre, aí, hoje eu vou treinar, bora, bora, bora. Que é aquele estado que as pessoas falam que é motivação, mas não é, né? É aquele estado que não é todo dia que você tá daquele jeito, certo? É um dia ou outro. E aí muitas das vezes as pessoas vão pra academia só quando estão motivadas, que no caso não é motivação, é euforia. E aí acaba não tendo resultado e fala que não dá certo e tal, que é muito difícil. Mas a gente entende sobre a real motivação no momento que a gente faz academia. Porque pra gente ir, né, pra gente começar a fazer academia, pra gente começar a ter constância na academia, primeiro a gente precisa ir. E pra gente ir, a gente precisa de motivação. O que seria motivação? Né? A academia ensina pra gente que motivação é um motivo forte pelo qual a gente vai todo santo dia na academia fazer todo dia a mesma coisa. Tá? Eu vou falar aqui pra mim, meu motivo era o quê? Pô, eu entrei na academia com 48 quilos, então meu motivo era ganhar massa muscular. Eu coloquei uma meta de 60 quilos e eu consegui atingir, já superei, né, em menos de um ano e meio. Mas essa é a ideia, né? A academia ela faz você entender a real motivação. Ela faz você criar uma motivação para você ir todos os dias, né? E não ir obrigado, porque senão realmente não vai ter resultado. Eu acredito que esse é o primeiro ponto, né? A gente entender, diferenciar motivação para euforia, né? E a gente começar a estruturar bem, cara, por que que eu vou para academia? E não só isso, né? Aqui eu tô falando dos benefícios da academia, mas a gente pode colocar para outro ramo, por exemplo. Por que que eu vou começar a fazer isso? Por que que eu não tenho que desistir disso? Porque tem um motivo muito mais forte que me mantém, né, sustentado ali todos os dias pra gente continuar. Então, na minha opinião, esse é o primeiro ponto. 2. Querendo ou não, a gente aprende a ter mais disciplina e mais constância, né? Porque no momento que a gente percebe que quando a gente não vai pra academia, o resultado não vem, então a gente entende que a gente tem que ter uma certa frequência, correto? Pra a gente alcançar aquele resultado que a gente quer. A gente entende que a cada dia que a gente não faz, não é um dia que a gente está deixando de fazer, é um dia a mais que vai demorar para a gente conquistar o tão sonhado objetivo, o tão sonhado grande meta, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente, adaptando isso para a vida, a gente começa a entender que tudo na nossa vida, para funcionar, precisa de disciplina, ou seja, todo dia a gente tem que estar fazendo alguma coisa, né? A mesma coisa ali poderíamos relacionar com constância, a gente teria que ter uma certa frequência, né? Porque no momento que a gente deixa de fazer, seja por procrastinação, seja por preguiça, ou que seja, né, uma desculpa esfarrapada para nos aliviar a nossa culpa, a gente entende que vai nos afastar do nosso objetivo, vai ficar mais longe, né? A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente vai começar alguma coisa, a gente fala, eu vou começar quando eu tiver um celular melhor, eu vou começar quando eu tiver um microfone de mesa. Não, sabe? A gente tem que entender que a gente tem que começar dentro da nossa realidade, dentro do nosso agora, né? O melhor momento para começar foi ontem, o segundo melhor momento é agora. Então a academia ela mostra isso pra gente, que a gente precisa, né, começar com o que a gente tem e que a gente precisa de uma certa disciplina e constância para as metas que a gente sonha em um dia conquistar realmente acontecerem, né? É como um vídeo que eu vi da Luana Carolina, né? Uma mulher que ela trabalha com autodesenvolvimento, ela falou, sonhos a gente imagina deitado na cama, mas realizar a gente não realiza na cama, a gente realiza o quê? Na prática. Então a gente entende que precisa de mão na massa. 3. A gente começa a ser uma pessoa mais organizada, né? Porque a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer dieta, a gente vai ter que fazer treino, então a gente vai ter que ter horários para a gente comer, porque senão a gente não consegue também desenvolver nossa rotina diária com excelência, né? Então a academia ela realmente nos força a nos programar melhor o nosso dia para que a gente consiga treinar, para que a gente consiga estudar, para a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga se alimentar bem, certo?
Então, isso é um ponto muito positivo. Por exemplo, pô, eu comia minhas alimentações tudo em horários diferentes, agora não, né? Pô, eu tenho que estudo, por exemplo, no meu caso, eu tenho que estudar espanhol. Então, pô, eu tenho que almoçar tal horário para mim poder sair tal horário, eu tenho que tomar café da manhã tal horário para servir como de pré-treino para o meu treino, né? Então, ela ajuda a gente manipular a nossa rotina ali muito melhor. Então, a gente começa a ter um dia mais programado, né? Um dia mais organizado. E lógico, né? Como nós sabemos, aquilo que a gente organiza melhor tem um resultado melhor. Então, se você começa a ser uma pessoa mais organizada, sua vida melhora, ou seja, seus resultados melhoram. Então é uma via de mão dupla, né? Quarto, o nosso mental fica muito mais forte, né? O que eu quero dizer com isso? A cada repetição a mais que a gente faz, a cada série a mais que a gente começa a se superar, a gente tende a se desafiar, e no momento que a gente supera, a gente vê que tem como a gente dar muito mais sangue na parada, tem que, tipo, a gente não tem uma capacidade limitada, no caso, né? A gente tem uma capacidade ilimitada, cara, a gente não tem limite, a gente não sabe até onde a gente pode chegar, a gente imagina, só que na nossa imaginação a gente tem um teto, né? Pô, eu acho que eu posso chegar até aqui. Não, cara, no momento que a gente percebe que a gente consegue fazer uma série a mais, uma repetição a mais, a gente começa a entender que não tem teto, né? O teto é o que você pensa, não tem limite, certo? É infinito, porque no momento que você consegue superar, você consegue entender que aquilo que você treina, aquilo que você pratica com uma certa constância, com uma certa frequência, né? Você ganha o que? A maestria. Então você fica bom naquilo, você fica capacitado, podendo alcançar, pô, milhares de coisas, né? Então, eu acredito que, até pelo fato do nosso psicológico, é ele que comanda o nosso corpo, né? Se o nosso psicológico não tá bem, como que a gente vai ter um dia bom, por exemplo, né? Então, acredito que essa parte do fortalecimento é essencial para o nosso dia, né? Para a gente entender como as pessoas que, cara, bom a gente se torna, né? Outra frase da Luana Carolina, né? Não tem problema você não nascer bom. Muitas das vezes a gente não nasce bom em alguma coisa, né? Dificilmente a gente tem dom de alguma coisa. Então, no momento que a gente percebe que se a gente praticar aquilo ali com certa frequência, a gente melhora, cara, aquilo ali a gente começa a adaptar tudo na vida. Ah, eu vou começar outra coisa. Ah, mas não sou bom. Não tem problema. Eu treino, fico bom e consigo o que eu quero, né? E a parada do mental é essa, cara. É a gente entender que sempre, tipo assim, por mais que esse vídeo aqui, pra mim, eu tô dando o meu melhor, eu posso entender que depois desse vídeo, o próximo pode ser melhor ainda, sabe? O atual pode ser o nosso melhor atual, mas o próximo dá pra ser melhor, sempre dá pra ser melhor, sempre tem alguma coisa pra gente ajustar. A gente pode ser o cara mais absurdo do universo que faz, por exemplo, no meu caso, pô, os melhores vídeos de criação de conteúdo, cara, dá pra você ajustar um detalhezinho ali na thumbnail, um detalhezinho ali na legenda que vai te alavancar. Sempre a gente tem algo pra melhorar e essa pequena melhora, ela gera um resultado maior que nos surpreende e fala, cara, é verdade, minha meta era aqui, eu pensava que eu conseguiria alcançar só até aqui, mas eu me surpreendi, sabe? A gente realmente alcança o que a gente acredita, né? É aquela parada, se eu falo que eu consigo, mas se eu falo que eu não consigo, né? O que manda é aqui, então a gente tem que configurar e direcionar muito bem pra gente conquistar tudo que a gente quer um dia, correto? 5. Seu corpo fica mais funcional, né, cara? Cara, se você não pratica atividade física, a gente seria um sedentário, né? Cara, a gente tem que entender que lá desde os primórdios, o ser humano, ele foi feito para se locomover. O ser humano, ele foi feito para andar, né? O ser humano lá na terra lá dos homens das cavernas, os caras corria lá atrás de comida, caçava. Então, o nosso corpo foi feito para isso. Então, a gente tem que dar ao nosso corpo o que ele pede, né? E isso vai melhorar o quê? Rapaziada, vai melhorar nosso cardiovascular, né? Melhorando nosso cardiovascular, a gente vive mais, porque a gente vai ter um condicionamento melhor, né? E essa parada de ter o corpo mais funcional é o quê? Cara, a gente vai conseguir fazer certas ações que pra gente antes eram difíceis, por exemplo, fazer uma caminhada daqui pra lá, não cansar, subir uma escada, descer a escada, não cansar, conseguir pegar uma caixa mais pesada, uma caixa menos pesada, sabe? A gente fazer coisas até que a gente não conseguiria, sei lá, subir numa árvore, por exemplo. São pequenas coisas, mas que para muitas pessoas elas não conseguem, né?
é a gente, pô, sentar num ônibus ali e ocupar apenas o seu lugar, não ficar ocupando o espaço do outro, se sentir apertado em certos lugares. São pequenas satisfações, assim, que para certas pessoas fazem total diferença na vida delas. Né? A gente pode pensar que não faz diferença, não é nada, é um pequeno detalhe ali, mas no final das contas realmente faz diferença, né? E isso, cara, melhora o quê? O nosso psicológico. Então, é aquilo, né? Melhora aqui, e no final de tudo vira uma bola de neve de evolução e você tem um resultado incrível. No sexto que eu acredito que pelo fato de você estar envolvido nesse meio fitness, né, você teria acesso a novos ambientes na sua vida e, na minha opinião, tudo que é novo te faz se desafiar com uma pessoa e aquilo que te desafia te dá dor e desconforto, mas depois da dor e desconforto vem o quê? O resultado, a evolução, né? Então eu acredito que pelo fato da gente ter acesso a novos ambientes, por a gente estar fazendo algo novo, vai fazer a gente nos desafiar, consequentemente a gente vai ter uma evolução pessoal, que já é algo extremamente positivo, né? Mas a gente também tem que entender que a gente vai começar a frequentar lugares que antes a gente não frequentava, certo? A gente vai começar a ter atitudes que antes a gente não teria, que seria, por exemplo, pô, a gente vai para um ambiente que muitas pessoas fitness vão, pô, todo mundo bebe suco, tu vai beber refri? Fica feio, não fica? Então você já começa a mudar um hábito, sabe? Você começa a ter certos vícios, mas vícios bons. A gente tem que entender que, querendo ou não, a gente vai ter um vício em alguma coisa, mas que seja um vício bom, sabe? E não um vício negativo, como, por exemplo, o mundo das drogas. E para finalizar o vídeo aqui, a gente vai para sétima dica, né? Que seria conhecer novas pessoas, né? Cara, a gente tem que entender que a nossa felicidade, certo? Ela é moldada através das relações, correto? Então a gente conhecendo novas pessoas, né? A gente conhecendo pessoas boas que estão ali para agregar na nossa vida, né? Porque a gente tem que entender também que as pessoas elas não estão ali para completar, elas estão ali para agregar. A gente tem que entender que você por si só tem que ser uma pessoa completa, se não é, tem que começar a trabalhar isso, que a outra pessoa ela tem que te transbordar, sabe? Ela tem que te agregar, ela não tem que te completar, porque você já é completo, saiba disso, tá? Se ninguém te contou, eu tô te contando agora. E aí esse fato de você conhecer pessoas novas, você pode conhecer pessoas que, pô, vão ficar na tua vida para sempre, vão te ajudar em vários momentos, certo? Vão ter muitos momentos felizes, o que vai moldar o quê? Sua felicidade daqui para melhor, correto? E não só isso, né? Vai treinar o quê? Sua comunicação, né? Se você é tímido, por exemplo. E de novo, né? Se você conhece essas pessoas, ela vai te levar para ambientes novos. E aí você tem que lembrar que quando você é levado para um ambiente novo, aquele ambiente, querendo ou não, ele vai te influenciar a fazer algo. Como o exemplo que eu dei do refri e do suco, né? Então a gente tendo esses certos pessoas com a gente que não leva a certos ambientes que fazem a gente modular nossos hábitos negativos para hábitos positivos, cara, nota 10, certo? Então foi isso, eu espero que eu tenha ajudado a vocês aí a esclarecer aí, né, sobre os benefícios da vida fitness e saiba que esses são 7 de inúmeros benefícios, né? É aquela parada, só sabe quem faz. Não adianta a gente querer falar, querer explicar, você só vai saber a real, verdadeira, a sensação de tudo isso, né? Do final do dia você falar, caraca, eu consegui ir pro treino, né? Essa sensação de você começar a ir pro treino e falar, não, hoje tem treino, aí depois você sai alegre, cara, isso é algo inexplicável. Eu espero que um dia você sinta isso, então mude, apenas comece, né? Comece fazendo alguma atividade física, seja luta, seja academia, seja correr, seja bike, o que você gostar. O importante é se mexer, o importante é começar, né? Não precisa começar, pô, hardcore, não, começa aos poucos, né? Se nem Roma foi construído do dia para noite, quem dirá que você vai mudar do dia para noite, né? Aí a gente vai dia após dia após dia, tijolo por tijolinho, né? A gente constrói um castelo. Então eu fico por aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Estamos com a meta aí da gente atingir no aqui YouTube 24 mil inscritos até o final do ano. Conto com a sua ajuda e fui!